Gente, a paz do Senhor Jesus para todos, que Deus abençoe cada um, tá? E desejar um fim de semana abençoado, né? Que Deus ilumine cada um, proteja cada um, né? E hoje, sexta-feira, né? Eu vim aqui de novo postar um vídeo muito frio, né? Semana assim gelada, chovendo, frio, mas tá bom, né? A gente não pode reclamar, né? Tudo que Deus faz é bom, né? E eu vim aqui uma palavra abençoada já para esse fim de semana, para a gente refletir sobre as nossas vidas, as nossas atitudes, né? E a gente sabe que a gente não é perfeito, a gente erra, nós somos humanos, né? E a gente está aprendendo. Deus está nos ensinando através da sua palavra como devemos se proceder diante de qualquer situações, as coisas que nos rodeiam acontecem e pessoas também, né? E como Deus nos ensina, né? E como a gente tem que aprender, né? Com Deus, nós temos que aprender porque Deus é amor, né? E Ele é amor, Ele sempre nos trata bem, nos quer o melhor como seus filhos, né? E nos sustenta, nos fortalece e ajuda sempre a ser pessoas melhores, né? Porque é isso que o Pai quer que cada um de nós seja, ser pessoas melhores, né? E isso é a maior dificuldade do ser humano, né? Hoje é ser melhor, né? A gente sempre tem as dificuldades e muitas vezes a gente também se deixa levar pelas coisas, né? A gente até acaba pecando contra Deus e não fazendo a vontade de Deus. E é interessante que eu vim falar essa palavra, que Deus é misericordioso, né? É maravilhoso. E ele fala assim em Eclesiástico, aqui na Bíblia, ele fala no primeiro Eclesiastes, capítulo 17, ele fala: Convertei-vos ao Senhor e abandona os seus pecados. Aleluia. Ora, diante dele, né, e diminui as ocasiões do pecado. Volta para o Senhor, né, afasta da injustiça e detesta o que causa horror a Deus. A Deus, né? Conhece a justiça e o juízo de Deus e permanece firme no estado em que Ele te colocou. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. A gente já vê aqui que o Senhor fala para a gente se converter, né? E aqui, abandonar o pecado. E geralmente a gente, às vezes, pratica o pecado, né? A gente passa a viver por pecado. Muitas coisas a gente foge do nosso controle e a gente acaba cometendo o pecado. Ações, relacionamentos, tudo que não é permitido, né? A gente acaba fazendo, né? E o dia a dia também a gente despeca por as palavras, né? E as atitudes também que a gente deixa de fazer a vontade de Deus e a gente acaba pecando, né? E isso faz com que são ocasiões de queda, né? O senhor está falando aqui, né? E ele fala pra gente orar. Orar sempre, sem cessar, tá sempre orando, buscando a Deus, pra gente diminuir a ocasião do pecado, né? Do pecado. Então precisamos estar vigilantes, orantes, porque Deus sabe que nós vamos pecar. Mas é por isso que ele manda a gente orar e vigiar. Tá orando pra gente diminuir a ocasião do pecado, né? De queda, né? Do pecado. Porque quando nós pecamos, nós caímos, né? Nós caímos no erro, no engano, na mentira, nas ilusões, né? E isso afasta da presença de Deus e Deus tem horror, né? Ele tem horror ao pecado que nós praticamos, né? Isso afasta da presença dele, né? E ele detesta, né? Aqui ele fala que ele detesta a causa que nós pecamos, né? Afasta da presença de Deus. Deus tem horror a isso, né? Nós temos que viver isso para presença como santos, né? Fazendo a vontade dele e diminuindo as ocasiões que fazem a gente pecar. Então nós temos que vigiar, tomar cuidado com quem está fazendo de pecar contra Deus, né? E diminuir as ocasiões que nós sabe que você não pode ir no lugar, ou você não pode falar, a gente acaba pecando por aí e Deus não se agrada disso, né? E a gente vai sim fazendo a vontade de Deus, vivendo debaixo da palavra, orando, buscando o Senhor, né? Sempre praticando bondade, misericórdia para com todos os irmãos, ajudando o próximo, estão fazendo a justiça de Deus, né? Que a justiça de Deus é fazer com que todos tenham igualdade, os mesmos direitos, sim, como os humanos, fazendo a vontade de Deus, fazendo bem, ajudando o próximo, não se deixam levar pelas ofensas, nem agressões físicas, verbais, né? Não atacando, né? E sim fazendo a vontade de Deus, sempre que Deus tem um ensinamento, tem uma instrução na palavra, como devemos proceder diante das situações e atitudes. Não querer se vingar, não querer ser melhor, não querer ser maior, e sim fazer assim, saber que nós somos pequenos, somos pó, e nós temos alguém que nos manda, que nos controla, que nos está vigiando, que está nos observando, que está nos soldando, então é Ele, então Ele sabe as ocasiões de pecado que nós vamos cair. Né? Então por isso que Ele fala para a gente vigiar,
e para diminuir as ocasiões do pecado, né? Porque se nós pecarmos demais, acaba te afasta da graça de Deus para nossas vidas. E aí o pecado entra, acaba nos arruinando, né? Acabando com a nossa vida, com nossos sonhos e afastando da graça de Deus. Também nós vamos passar por várias tribulações, aflições, né? E assim Deus vai permitir, porque você não ouviu, você não orou, você não buscou, você não jejuou, e sim você vai acabar se afastando da presença de Deus na sua vida. E aí você vai ter o sofrimento, vai ter as aflições e muitas outras coisas que virão. Então é muito importante que Deus é a justiça, né? Ele é o poder que manda sobre nós, né? Ele controla as nossas vidas, sim, ele controla sim. E nós temos que estar buscando Deus, a justiça de Deus, porque ele vai fazer justiça por nós, ele vai ver quem está te ofendendo ou não, quem está te perseguindo, quem está te humilhando e alguma coisa do mal que se levanta contra você, se você está buscando, está orando, Deus não vai permitir que aconteça nada com você. Ele vai te defender, ele vai entrar na guerra, ele vai pelejar pela sua causa, não vai te tocar, o mal não vai te tocar nem na sua casa, na sua família, onde você estiver. Não vai, porque o próprio Senhor vai te defender, porque você ora, você busca, você sabe que você erra, ele sabe que nós somos humanos, somos fracos, somos pecadores, somos imperfeitos, quem é perfeito é Deus. Ele é a obra perfeita, ele é tudo perfeito, é tudo que criou, né? Os céus, a terra, tudo que há é ele que criou, então ele é a perfeição. E nós vivemos debaixo da graça dele, na misericórdia dele, porque se ele não tem misericórdia de nós, que seríamos de nós aqui, né? Ele sabe que nós não merecemos, ele sabe que nós somos filhos que erramos, pecado, mas o Pai ama nós como as criaturas dele, né? Por isso que ele é nosso Pai, o Pai celestial, né? Ele fez nós, os filhos dele, né? Para fazer a vontade dele, né? Trabalhar na obra dele, viver para amando, adorando ele como o único Senhor verdadeiro, e ele quer que nós façamos o quê? Saia do pecado, do erro, né? Então aquele que está no pecado, que está fazendo algo que não está agradando a Deus, saia do pecado, volte para Deus, né? Volte, se converta, né? Saia do pecado, abandona aquilo que você está sabendo que vai ser a sua queda, que vai fazer você pecar contra Deus. Ora, peça força para sair de uma situação que você já está sabendo que já está errando, que não está de acordo com a palavra, né? E está te causando já aflição e sofrimento, porque quando algo está causando aflição no nosso coração, sim, é Deus falando que aquilo lá não é para você, e você está teimando, você está querendo, você está insistindo uma coisa que não é para você. O próprio Deus, ele revela para nós, ele toca nosso coração e mostra que aquilo que você está querendo não é mais para você. O lugar que você está vivendo não é mais seu. As pessoas que você está relacionando não é mais para você estar ali. Você sabe que ali vai fazer a sua queda, vai cair você vai pecar. Então Deus quer tirar vocês lugares, quer tirar de vocês no meio de pessoas, relacionamentos, pessoas, amizade. Então a gente precisa entender que Deus, ele trabalha, nós sabemos confiar e buscar a Deus e tentar evitar ao máximo, tentar se policiar, né, nossas atitudes para ver se nós não temos uma ocasião de queda, porque o inimigo está na espreita ali, ó, ele está nos rodeando, né, um vacilo nosso, né, ele quer nos derrubar, né, então o Senhor está falando para a gente orar para diminuir as ocasiões de queda, do pecado, porque isso causa afastamento do Senhor em nossas vidas, a presença de Deus. Se nós afasta de Deus, afasta da graça, e da graça, se nós afastar da graça sobre nossas vidas, aí sim nós vamos passar por tribulações muito fortes, porque a ocasião do pecado vai fazer você passar pelas dores, as aflições, né? E muitas vezes tem pessoas que levam até a morte, né? Porque pecam de uma maneira tão grande que não conseguem voltar, né? Não conseguem ter forças, né? Acabam se destruindo. Então é por isso que Deus quer que todos os pecadores se voltem para Ele, abandonem o pecado, né? Sabe que não é para você, tá insistindo, não é lugar, não é o tempo, não é a hora, e você tá ali e sabe que tá pecando. Você sabe que não tá agradando a Deus aquilo que você tá fazendo, e você continua fazendo aquilo que não está agradando a Deus. Então o Senhor tá pedindo para você orar, para você ter forças, confiar nele para você sair da situação que você está enfrentando. Às vezes é uma situação de pecado que fez você estar nessa situação. E a gente pensa que não. Às vezes a gente tem uma situação na vida da gente, a gente não entende as coisas que estão acontecendo, mas às vezes é o próprio pecado que faz com que a gente caia. Você viu lá em Oséias, né, na palavra que Deus colocou, já foi ministrada, que o porquê que o povo de Israel estava passando aquela situação lá, Deus permitiu que tivesse guerra, tudo por quê? Porque o próprio povo se afastou da presença de Deus. Foram adorar outros deuses, eles foram se prostituir e viveram só pro pecado. Gostaram mais de viver pro pecado e se afastaram da presença. E quando a gente se afasta da presença de Deus, a gente começa a viver pro pecado, as consequências são sérias. Deus pesa a mão sobre nós, né? Porque quando a gente não
está fazendo a vontade dele, está se afastando da presença do Senhor, as consequências virão sobre as nossas vidas. E daí, minha filha, não adianta a gente falar chorar não, né? Porque foi as nossas escolhas que fizeram a gente cair. Então a queda foi nossa, foi nós que escolhemos. Ficamos lá fazendo as coisas erradas, não estar de acordo com a palavra de Deus, né? E do que ficar adorando a Deus, buscando a Deus, né? Da presença, porque a gente sabe que o tempo de Deus não é o nosso, então ele tem um tempo. Às vezes as pessoas se precipitam, querem fazer as coisas do jeito deles também, né? E acabam caindo. Então nós temos que orar e vigiar. Por isso que ele fala, orar e vigiar. E ore também, ele está falando para você diminuir as ocasiões do pecado na sua vida. Então vai orando, que aquilo que vem para você, para tentar você fazer cair, Deus não vai permitir. Ele vai estar te protegendo como escudo de proteção. Né? Como aquela muralha lá de Jericó, né? Ela caiu, mas também Deus faz uma muralha para que o inimigo não entre na nossa casa. Também ele também arma uma muralha de proteção, um escudo de Deus, né? Para que nada venha tentar nos atacar, né? Assim como ele derrubou aquela muralha, mas ele também pode fazer uma muralha de anjo para o inimigo não tentar entrar nas nossas vidas, para fazer nosso pecado, porque aqueles que estão debaixo da palavra, que estão orando, buscando, o inimigo está armando contra para fazer você ocasião de queda, para falar assim, ó, tá vendo? Ela caiu lá, né? Então, nós temos que ter forte, resistir ao mal, você fortalecer a nossa fé no Senhor. É isso que Deus está falando para nós hoje, eu e você nessa sexta-feira. Então, confia no Senhor. E se você estiver vendo que está acontecendo alguma coisa estranha na sua vida, ore, já comece a orar. Fala, Senhor, isso não está acontecendo. Está errado, eu fiz isso aqui, não está certo. Me perdoa. Eu acho que eu agi errado hoje, a minha conduta não foi de acordo com o que está na sua palavra. Eu me julguei, eu falei, eu me precipitei, eu não agi de acordo com a sua vontade. Pai, me ensina, me ajuda, Pai. Sozinha eu não posso. Começa a orar, começa a clamar. Aquilo que veio para te destruir, aquilo que veio para te derrubar, vai bater em retirada em nome de Jesus. É isso que Deus quer de mim e de você. Para a gente orar. A gente está perdendo, peça perdão porque a gente erra. Ele sabe que nós somos humanos, nós somos fracos, nós somos pecadores. Quem nos fortalece é Ele todo dia. E aqui, ó. Aqui está o maior alimento para nossas vidas. A palavra de Deus, ela que nos sustenta, que nos fortalece, que nos alimenta, que nos dá saúde, dá ânimo e é o sumo de nossas vidas, é o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vocês escutaram, né? Prestaram atenção, ouviram o que o Senhor está falando para vocês hoje, nessa sexta-feira. Prestem atenção, porque a gente fala, o Senhor vem aqui falar para mim, falar para vocês, muitos não ouvem, né? Não querem ouvir, né? Gente, acorda, acorda. Vocês estão dormindo, acordem. Ouçam o que Deus está falando no coração de vocês, né? Porque às vezes era quando vinham as lutas, as aprovações, as aflições, ficam desesperados, né? Mas Deus já tinha falado, avisado, Deus alerta a gente, Ele manda os anjos, Ele envia pessoas para falar para você, né? Por que os profetas iam lá, antigamente eles iam lá, falavam para aqueles povos de Israel, Judá, falavam que o Senhor tinha falado para eles parar de ir para o pecado, parar de buscar outros deuses. E o que os profetas faziam? Que eles profetizavam, falavam que o Senhor mandava falar, comunicar, o Senhor ordenava que eles iam lá falar com o povo. O profeta nem queria, e às vezes sabia que aquele povo não ia ouvir, mas o profeta tinha que ir, porque o Senhor ordenava, né? Eles iam lá e Deus ia falar para ele que ele protegia, que nem aconteceu de Isaías hoje, a palavra de Deus, né? Ordenava para ir lá, para não temer nada, para ele ir lá falar para o povo. O que acontecia? O povo não acreditava, o povo zombava, o povo ameaçava, o povo perseguia, né? Então, por quê? O povo não ouvia. Aí quando vinha as consequências, aí vinha a destruição dos reinos, né? A morte de pessoas e tudo, os reis também eram mortos, os reinados eram invadidos, né? Por quê? O Deus permitia, porque era uma consequência dos atos deles, porque eles não ouviram a voz de Deus, né? E Deus enviou o profeta. Então Deus sempre manda pessoas para enviar anjos, envia as pessoas para te dar uma direção, né? Para saber uma direção na sua vida que está acontecendo. Às vezes, muitas vezes as nossas quedas, é o próprio pecado que entra nas nossas vidas. A gente peca de alguma coisa, a gente pensa, mas é a prova. A prova, ela existe, sempre vai existir na nossa vida. Mas muitas vezes as nossas provas é o próprio pecado que nós praticamos, né? Então, nós temos que estar acordado, e por isso que ele fala que a gente orar e vigiar, tá? Porque às vezes as nossas quedas, muitas vezes, às vezes é a ocasião do pecado, que nós pecamos algo que não está agradando a Deus, não está dentro da vontade de Deus. Aí nós pecamos, né? E aí nós passamos provas assim terríveis, né? Que o Senhor permite, né? Para poder a gente amadurecer, né? Ouvir mais, né? Pedir perdão, se arrepender, né? E lá na frente a gente vai entender o que aconteceu. No começo a gente não vai entender nada. A gente fala, mas é prova, tem que passar. Mas às vezes nem sempre, né? Às vezes é alguma coisa também que nós erramos, né? Nós temos que começar a entender e refletir sobre isso, né? Porque tudo que Deus faz na nossa vida, até as dores, é um propósito que Deus coloca na nossa vida. Tudo é propósito dele. Nós não vamos entender agora. Mas lá na frente a gente vai entender, amém? Gente, desejo no fim de semana abençoado. Fique com essa palavra de Deus e olha, escutem o que Deus está falando, né? Se converta, né?
aceita Deus, assim, né, na sua vida, fala assim, eu quero ser uma melhor pessoa, mostra pra mim o que eu tenho que mudar. A gente tem que me pedir pra Deus isso, porque a gente precisa mudar, todos nós precisamos mudar todos os dias. Esvazia de nós, enche de ti, mais de ti, menos de mim. Oh, glória, aleluia. É isso que Deus quer de mim. Mais dele apresentar na nossa vida e menos de nós. Menos, quanto mais menos de nós, tem que ser menos de nós. Assim nós vamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, cheio de Deus na nossa vida, para refletir no volta das pessoas, para as pessoas verem nós, que Deus habita em nós estamos vivendo, sendo exemplo de Cristo também, fazendo a vontade de Deus, agindo da maneira certa, fazendo, orando, buscando e intercedendo pelas pessoas também. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, um bom fim de semana e a paz, Senhor Jesus. Amém?